Olá! A redução da jornada de trabalho gerou uma polêmica entre empresários e trabalhadores. A Confederação Nacional da Indústria já se pronunciou, é contra. As centrais sindicais lutam pela redução de 44 horas para 40 trabalhadas durante a semana. Uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que o setor de transportes registra a maior quantidade de horas trabalhadas, uma média de 46 horas de trabalho por semana. Os agricultores são o segmento com a menor jornada semanal, pouco mais de 33 horas. Vamos conversar com o deputado Daniel Almeida, que é o autor de um dos projetos sobre este assunto, que tramita aqui na Câmara. Deputado, como vai? Tudo bem. Deputado, por que reduzir a jornada de trabalho? É apenas manter uma tradição na legislação brasileira e no mundo inteiro. Sempre se faz uma lei para estabelecer uma jornada máxima. De tempos em tempos é necessário fazer ajuste nessa legislação. No Brasil houve uma mudança na década de 40, que estabeleceu 48 horas semanais. Na Constituição de 88, 44 horas semanais. E lá para cá, 21 anos depois, é lógico que muita coisa mudou no mundo do trabalho. Especialmente as inovações tecnológicas, novas formas de gestão, que impõem uma produtividade maior do trabalho, também um maior volume de desgaste. As pessoas estão cada vez mais vinculadas ao trabalho com as novas tecnologias e é preciso, portanto, reduzir a jornada de trabalho para que não haja desemprego, para que os trabalhadores se apropriem dessa produtividade do trabalho, para que tenham mais tempo de estudar, de se qualificar, de viver com a família. Historicamente, então, é a realidade que impõe isso. Historicamente, como que se deu essa redução? Se deu exatamente pelo avanço tecnológico? Como que se deu a evolução, a diminuição, ou por necessidade, por desemprego? Como foi isso? São um conjunto de elementos que contribuem para esse processo. A evolução tecnológica, a organização dos trabalhadores e a própria economia exige que se faça uma redução para permitir que mais trabalhadores tenham acesso ao mercado de trabalho e, portanto, o mercado cresça. Se nós tivermos maior produção e menos pessoas consumindo, nós vamos ter dificuldade de dinamizar, de fazer a economia crescer. Então, a cada momento histórico, há a necessidade de se fazer ajuste na jornada de trabalho. E essas mudanças acontecem sempre quando há uma pressão. Em todos os momentos, em qualquer lugar, em qualquer momento histórico, só se fez mudança quando os trabalhadores se organizaram e conquistaram parcelas da sociedade para fazer essa modificação. Os empresários sempre se posicionaram contra. Historicamente são contra os empresários. Agora, deputado, quais são os trabalhadores que estão se mobilizando para essa redução? Porque o professor Pastore, ele fala que existem várias categorias de médicos que já têm jornadas diferentes, uma menor, outra maior. Como que se chegou a essas 40 horas que se defende? Quem defende, por que defendem e para quem? Pois é, o que se busca é uma jornada máxima, 44 horas semanais seria o teto. Ninguém poderia ultrapassar essa jornada semanal, com a previsão naturalmente de hora extra, que seria desestimulada com um acréscimo que é hoje de 50%, passaria a ser de 75%. Agora, isso não quer dizer que alguns setores não possam ter uma jornada menor, de acordo com a realidade de cada setor. Hoje já tem, inclusive, alguns setores na economia que negociou jornadas mais reduzidas, menor do que as 44 horas semanais. Mas a realidade demonstra que aquelas categorias menos organizadas, né, que têm, às vezes, mão de obra mais abundante, acaba tendo uma jornada maior do que as 44 horas e isso dificulta aos nossos jovens ter acesso ao mercado de trabalho. Então, esse teto é para permitir que a economia suporte com tranquilidade, isso é fácil ser suportado, e que tenhamos maior possibilidade de colocar os nossos jovens no mercado de trabalho.
E quais são os projetos que tramitam aqui na Câmara com relação a esse assunto? São vários projetos, inclusive um projeto do senhor, do que o senhor é autor. Eu sou muito otimista nesse momento porque foi constituída uma comissão especial que tratou do assunto na casa. Essa comissão especial votou agora no mês de julho uma proposta que vai agora a plenário. Essa proposta reduz para 40 horas semanais, coloca a hora extra em 75%, um acréscimo de 75%. Ela está pronta para ser votada no plenário. E já há um entendimento do presidente da Câmara e da maioria dos líderes que essa matéria deve ser pautada para o plenário agora no mês de agosto. Ainda esta semana tivemos contato também com o presidente do Congresso, o senador Sarney, que concorda com esse processo de agilizar a votação da redução da jornada de trabalho. E há uma forte mobilização dos trabalhadores. As centrais sindicais, os sindicatos, as federações, as confederações de trabalhadores estão com forte mobilização para pressionar legitimamente o Congresso Nacional no sentido dessa votação. Então, as propostas todas que chegaram à casa estão condensadas nesse substitutivo produzido pela Comissão Especial. Deputado, essa emenda à Constituição, ela precisa de uma tramitação complicada, não é fácil. Como que estão as negociações? Uma coisa é colocar no plenário pressão dos trabalhadores, as centrais virão a Brasília, com certeza, fazer pressão. Mas os líderes, eu falei, já foi combinado com os líderes de colocar em votação, colocar na pauta de votação. Eles concordam? Quais concordam? A maioria concorda com essa redução ou tem resistência? A comissão especial foi composta por deputados de todos os partidos e a votação lá foi com muita folga. Se isso se refletir no plenário, nós teremos uma situação favorável para a aprovação. Eu não tenho ilusão, no plenário não será tão fácil assim, porque a pressão das entidades patronais será uma pressão muito forte para que não se vote. Isso nós sabemos, isso foi assim em qualquer lugar do mundo, né? Então, o que vai valer aí é a capacidade dos setores que defendem a tese se movimentar e convencer a sociedade. Não basta a participação organizada daqueles que estão trabalhando. É preciso que a sociedade compreenda que é útil para todos, para dinamizar a economia, para empregar mais pessoas, para qualificar a nossa mão de obra, para dar acesso aos nossos jovens, para que as pessoas vivam mais tempo com a família, né? Então, se a sociedade compreende isso, nós teremos grande possibilidade de ter a matéria aprovada. Esse momento econômico é propício, deputado? Esse momento que a gente está vivendo, ajuda, não ajuda? É boa essa nova lei? Eu acho que a mudança da redução da jornada de trabalho, ela independe do comportamento da economia, porque o impacto é pequeno. Na década de 90, nós tivemos uma elevação da produtividade do trabalho na faixa de 113%. A redução da jornada de trabalho, de 44 para 40 horas semanais, provocará um impacto da ordem de 2%. Então, é absolutamente suportável. E outros ganhos que decorrerão daí. A própria produtividade pode aumentar, porque o trabalhador mais qualificado, mais satisfeito, com um convívio melhor no seu ambiente familiar, que essa redução pode permitir, já dá para compensar esse custo mais elevado. Além disso, outros setores da economia se beneficiam. O entretenimento, o lazer, a cultura, são atividades muito importantes que no Brasil precisa ter um dinamismo maior, não é? E esses setores serão fortalecidos com o tempo livre maior para que as pessoas possam demandar esse serviço. Essa questão da hora extra não é uma resistência maior, porque vai diminuir a jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, vai se inibir um pouco a hora extra, vai se fazer hora extra porque você está aumentando o pagamento da hora extra. Não inibe mais ainda, não dificulta mais a aprovação? E outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte... além de ser uma dificuldade, esse aumento da hora extra é para não fazer hora extra mesmo, para criar mais emprego? A elevação do percentual adicional da hora extra é para desestimular as empresas a, ao invés de contratar pessoas, aumentar a hora extra.
pode ser que alguns entendam que é mais conveniente ou mais econômico, ao invés de contratar pessoas, aumentar o número de horas extras. Isso não resolve o principal problema do Brasil, que é gerar emprego. Então, a elevação é para desestimular essa adoção dessa medida. Porque mesmo que a jornada hoje seja de 44 horas semanais, em alguns setores, como é o caso de transportes, a jornada média está acima das 44 horas. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de contratar, pratica uma média de hora extra muito além daquilo que seria necessário. Para terminar, deputado, vamos só explicar para os telespectadores como que é a tramitação. Está no plenário agora, tem o substitutivo, com a base todinha, com os partidos todos, com representantes que discutiram e tiraram esse substitutivo. Vota na Câmara, são 2 turnos. Depois vai para o Senado, vota em 2 turnos, se modificar, volta para a Câmara. Como é que é? Exatamente, ela é uma emenda à Constituição, ela será submetida a plenário na Câmara dos Deputados, terá que ter 308 votos a favor, em 2 turnos. Vai ao Senado, terá que ter também maioria absoluta. Se for emendada, volta à Câmara e termina na Câmara, né? Então, há um percurso aí longo. A nossa expectativa é que esse semestre seja suficiente para percorrer esse caminho. Ele será apressado na proporção direta da pressão da sociedade em torno do tema. Acho que estamos maduros para isso. Vamos torcer, né, deputado? Muito obrigada pela presença. E você de casa que nos acompanhou, até a próxima.